Revelado, o plano divino que transformou o rei Nabucodonosor em um animal incrível e transformador no terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém e a tomou. Ele trouxe consigo os melhores da terra para servirem em sua corte, entre eles Daniel e seus amigos. Mas ainda que o reino de Nabucodonosor brilhasse como a cabeça de ouro da estátua que lhe assombrava, seu coração estava agitado por sonhos perturbadores, a ponto de não conseguir encontrar descanso durante as noites enluaradas. Ferro e fogo assustavam seu espírito. Com a aurora do novo dia, ele fez um chamado desesperado a todos os sábios da Babilônia: venham e interpretem os meus sonhos. Os magos, encantadores e astrólogos foram convocados, mas todos se mostraram impotentes. A ira do rei cresceu, um furor como tempestades que se aproximam do deserto, suas ordens ressoando como trovão. Todos os sábios seriam destruídos. Mas, no meio da angústia da corte, uma luz surgiu. Daniel, o hebreu que tinha encontrado favor diante do rei, buscou compaixão e uma audiência. Ó rei, permite-me orar ao meu Deus para que ele revele os mistérios que te atormentam, pediu. Em fervente súplica, ele clamou ao Senhor. Naquela mesma noite, a resposta veio em um sonho, revelando não apenas os segredos de Nabucodonosor, mas um vislumbre da soberania divina. Quando finalmente se apresentou diante do monarca, Daniel, com humildade e firmeza, contou o sonho e sua interpretação. Ó rei, o que viste foram as grandezas do teu reino, mas também um reino que virá depois de ti, que não terá a glória que tu possuis. Todavia, a arrogância de Nabucodonosor persistiu. Ele olhou para os muros da Babilônia e, em altivez, proclamou: não é esta Babilônia, que eu edifiquei para a casa do meu reino. Aquelas palavras, o céu pareceu se fechar e a resposta do Altíssimo ecoou como um juízo. A transformação do rei começou, e na solidão dos campos, ele se tornaria uma tristeza viva, vivendo como um animal, a essência do orgulho encarnada. Enquanto isso, Daniel, com seu coração possuído pela compaixão, continuou a orar. Ele intercedia pela restauração de Nabucodonosor, a fim de que o orgulho fosse derrubado, para que um dia o rei visse a grandeza do Senhor. O reino babilônico ficou atônito à transição do rei, e com a loucura sobre ele, como um eco solene de corcéis selvagens galopando. E assim, em sua solidão, Nabucodonosor buscou um novo entendimento, não com os olhos carnais, mas com a abertura de um espírito quebrantado. Então, quando a sombra da loucura finalmente se afastou, o reconhecimento da soberania de Deus brotou de seu coração. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu. Mas o que mais Deus estava planejando para este rei que fora tão arrogante? O que mais aguardava na majestosa tapeçaria da história, entrelaçada com divina providência que molda os corações e nações? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. E como o céu se abria para revelar a grandeza de Deus, o eco da história de Nabucodonosor prometia desdobramentos que não seriam apenas pessoais, mas globalmente significativos na construção de um legado celestial. Após o movimento da soberania divina sobre Nabucodonosor, aqueles que viviam na Babilônia assistiram com temor e espanto. O rei, uma vez imponente, agora errava entre os campos, consumido pela sua própria loucura, como se tivesse sido despojado de sua humanidade. Os súditos, que antes se curvavam diante dele com profundo respeito, agora sussurravam em horror e confusão. O que se passava com o monarca? O que causará sua queda? O eco de seus gritos se perdia na vastidão da terra nua. Por 3 longos anos, Nabucodonosor andou como um animal, e o orgulho que antes o consumia agora transformará seus dias em um lamento infindável. Era um trabalho divino, e não uma simples sanção causada por poderes humanos. O Altíssimo havia abandonado sua própria vaidade, e assim, como anunciado, a profecia de Daniel se cumpria em cada passo. No entanto, a oração de Daniel não cessou. Ele buscava incessantemente a face de Deus, pedindo não apenas a provisão para o reino, mas também a restauração do coração de seu rei. Seus irmãos em Jerusalém, que também foram levados como cativos, suportavam as dores do exílio, mas sua fé não vacilava. Em meio à opressão, eles se lembravam de que o Deus de Israel ainda governava sobre os reinos da terra e, assim,
confiavam nas promessas de que um dia a nação seria restaurada. Enquanto a terra aguardava, o momento de transformação se aproximava. O silêncio quebrado por vozes do passado ecoava na mente do rei. Quando levantarás, ó Nabucodonosor? Quando verás a verdade diante de ti? Essas interrogações dançavam ao vento enquanto a natureza tentava restaurar sua essência e dignidade. A grande besta, que era o rei, agora se tornava uma ovelha perdida, e até mesmo os céus pareciam esperar sua revelação. Finalmente, após longos dias em seu estado de depravação, uma mudança começou a tomar forma dentro dele. O olhar de Nabucodonosor, outrora cheio de orgulho, agora se selava pelo arrependimento. Ele olhou para os céus, e pela primeira vez, seu coração se aqueceu de uma esperança verdadeiramente nova. Como um redentor em forma de rocha, a luz da verdade iluminou sua alma. Eu, Nabucodonosor, reconheço que o Altíssimo governa sobre todos os reinos dos homens e a quem quer, dá. Neste momento de clareza, o grande rei se lembrou da profecia, que vaticinara sua glória e seu colapso. Um aspecto glorioso, que buscará com tempestade, agora despontava como um novo amanhecer. Ele não somente compreendia sua posição, mas também reconhecia a grandeza de um Deus que disciplinava os corações soberanos. Nabucodonosor entendeu que, mesmo em sua queda mais profunda, o olhar do Senhor estava atento às suas necessidades. E, assim, a prostração se transformou em louvor. Ele começou a escrever um decreto, proclamando que, de agora em diante, todos no seu reino deveriam reverenciar o Deus de Daniel. Ele descrevia a ruptura de sua arrogância e a importância de viver sob a soberania divina. Com o espírito renovado, o rei divulgou sua experiência como um testemunho ao mundo. Aquele que caminha em orgulho será capaz de ser quebrantado, mas é em sua fragilidade que encontrará o verdadeiro poder do Altíssimo. A mudança no coração de Nabucodonosor era apenas o início de um plano mais amplo que estava por vir. O testemunho do rei serviria como um farol para as nações, e o Altíssimo Deus, ao restaurá-lo, estava, na verdade, preparando o caminho para a futura redenção. Mas que outros mistérios aguardavam o rei e seu reino? Que reviravoltas demais estavam preparadas para que a vontade do Senhor prevalecesse sobre os corações dos poderosos? E assim, a história de Nabucodonosor não terminava em sua queda ou loucura, mas se tornava um poderoso testemunho do controle soberano de Deus na vida humana, e o desenrolar do plano divino estava apenas começando. O que mais o Senhor tinha reservado para os povos da terra que, desatentos, andavam em suas trevas? Nas próximas páginas, os corações traçariam seu destino. No afã de governar sob a nova sabedoria, o coração de Nabucodonosor pulsava com um desejo renovado. Ele, que antes era um símbolo de grandeza e soberania, não só reconhecia o Deus de Daniel, mas também se tornava seu mensageiro, como um trovão em meio ao silêncio. As palavras de seu decreto ecoavam através da Babilônia. Em meu reino, adorarei aquele que vive eternamente, cujo domínio é eterno e cujos caminhos são justos. Enquanto o rei proclamava isso, os súditos encaravam-no com incredulidade. O mesmo monarca que antes os oprimia agora parecia habitar uma nova luz. Entretanto, no meio desta transformação, um sussurro de dúvida começou a florescer no coração dos nobres da corte. Eles se perguntavam: pode um homem que se tornará como uma besta realmente ser restaurado? Pode sua loucura ser apenas um embuste para encobrir sua fraqueza? As mãos tremiam sobre as escritas de suas críticas secretas, mas a coragem pulsava nas vozes que, temerosas, falavam. Um espírito de rebelião começava a se injetar nos corações dos poderosos, pois desconfiavam da repentina humildade do rei. O próprio Damasco, um dos conselheiros mais próximos, que sempre buscará agradar Nabucodonosor, sussurrou para os outros: talvez devêssemos preparar-nos, pois esse Deus que ele invoca pode querer mais do que apenas adoração. E o que será se nossa veneração não estiver em sua mente única? Enquanto tramavam em segredo, o Senhor observava desde os céus. A reclamação do seu povo ecoava sobre a terra desolada, e as mãos do Altíssimo estavam, mais uma vez, à beira de agir. Ele tinha planos que excediam a compreensão dos homens, planos que seriam revelados nos momentos certos. Assim, uma nova prova estava prestes a entrar no caminho de Nabucodonosor. Em uma noite tempestuosa, enquanto os ventos uivavam e as nuvens pareciam dançar ao redor do palácio, o rei teve um sonho. Era mais vívido do que todos os outros e estava repleto de simbolismo e aviso. Ele viu uma grande árvore que se elevava até o céu, suas folhas eram verdes, e sua sombra abrangia toda a terra. Animais da selva achavam refúgio sob ela, e os pássaros do céu faziam ninhos em seus galhos. Mas, de repente, um anjo desceu, gritando: cortai a árvore e despojai-a de suas folhas.
Acordando aterrorizado, Nabucodonosor sentiu o peso da mensagem. O que significava essa visão? A árvore representava seu reinado, mas o que significava sua destruição? Ele se lembrou de Daniel e imediatamente procurou o profeta. Ao encontrá-lo, compartilhou sua visão incompreensível e implorou por resposta. Daniel, homem de Deus, o que deve acontecer com o rei Nabucodonosor? Daniel, tomado de temor, hesitou, sabendo que a revelação que viria poderia arruinar o rei, e ainda assim, as palavras da soberania de Deus não podiam ser ocultadas. Ó rei, disse com reverência, a árvore que viste é o próprio rei. O Altíssimo decretou que serás expulso entre os homens e que comerás ervas como os bois, até que reconheças que o Deus do céu governa sobre os reinos dos homens. As palavras ressoaram como um trovão na câmara, e Nabucodonosor, absorvendo a gravidade daquilo, intercedeu a Deus. Buscou perdão antes que o dia de sua humilhação chegasse, mas um som de advertência ecoava em sua mente, desafiando sua arrogância. Quando aceitarestes o juízo do Senhor sobre ti? Daniel, porém, trouxe uma mensagem de esperança ao coração do rei. Se você, ó rei, reconhecer os seus pecados e suas iniquidades e mostrar compaixão para com os pobres, a sua grandeza poderá ser restaurada. Deus é lento para a ira, e nele há misericórdia. E assim, ameaçado por um juízo iminente, a vida de Nabucodonosor pairava em uma balança. O destino do rei e o futuro de seu reino estavam em jogo, e um chamado à humildade ressoava no trono babilônico. Poderia ele escapar da sentença e reverter o que estava prestes a ocorrer? Finais das histórias humanas frequentemente se revelam de formas inesperadas, mas a corrente do plano divino sempre persiste. Agora, os céus observavam. E a pergunta pairava na atmosfera. Quais seriam os passos do rei Nabucodonosor em direção ao cumprimento da vontade soberana de Deus? A próxima etapa de sua jornada estava prestes a ser escrita nas crônicas do destino. Nabucodonosor, perturbado pelas palavras de Daniel, saiu da presença do profeta, a cabeça fervilhando em confusão. Em meio ao tumulto de seus pensamentos, o eco do decreto do Altíssimo martelava em seu coração. Ele havia proclamado a grandeza de Deus, mas agora, como deveria proceder para não ser como aquela árvore imponente cortada ao meio? Nos dias que se seguiram, o rei buscou um caminho para provar sua sinceridade, mas a dúvida dominava seus nobres. Sussurros de conspirações tomaram conta do palácio, enquanto Damasco e outros nobres continuavam a semear insegurança, questionando o valor da mudança no coração do rei. Ele fala como um homem de Deus, mas e se for uma armadilha para dividir nosso poder? Murmurava Damasco, plantando sementes de dissensão. Enquanto isto acontecia, a sombra da águia imponente que o rei via na sua visão pairava sobre ele, um símbolo de vigilância e poder. Mas que poder era esse que poderia ser destruído numa fração de segundos? Ao olhar pela sacada de seu palácio, ele contemplava a vasta Babilônia, cheia de vida e esplendor. No entanto, uma sensação de vulnerabilidade o invadia. Os dias passaram, e o aviso de Daniel não saía de sua mente. Quando aceitarestes o juízo do Senhor sobre ti? Uma pergunta que queimava mais forte a cada dia. O rei, angustiado por essa pressão, decidiu convocar um banquete para todos os líderes de seu reino, um gesto que, ele esperava, o uniria e fortalecesse sua posição. No esplendor de seu banquete, cercado de riso e música, Nabucodonosor fez um brinde à grandeza de seu reinado e à proteção dos deuses babilônios. Mas no âmago de seu coração, a verdade do Altíssimo não podia ser silenciada. Quem sou eu, senão um simples homem? Pensou ele, enquanto um profundo desassossego se apoderava dele. Naquela noite, enquanto o rei se deitava em sua cama, o temor o assaltou novamente. O sonho o visitou, diferente dos anteriores, mais sombrio e mais real. Ele viu as mesmas cenas da árvore que cobria a terra, mas agora a cena mudava. A árvore estava devastada, os pássaros e os bichos estavam em fuga, e todo o reino caía em desolação. O eco do grito do anjo ainda estava em seus ouvidos: cortai a árvore. Nabucodonosor acordou em meio ao suor, ansioso e tomado pela angústia. Ele sabia que o momento estava se aproximando, e que o tempo se esgotava. O que significava esse contínuo aviso? Ele se levantou, decidido a buscar um entendimento mais profundo antes que o juízo irrompesse como uma tempestade. Sei que o Deus de Daniel exige reconhecimento, murmurou para si mesmo, mas como posso me humilhar diante dele quando aqueles que me cercam só esperam a minha queda? Este dilema torcia seu coração. E foi quando, em um momento de desespero, recolheu-se em oração, pedindo sabedoria e direção ao único que agora reconhecia como verdadeiro Deus. E assim, em meio ao silêncio, a presença do Senhor se fez sentir em sua solidão.
O Espírito Santo começou a trabalhar em seu espírito o que parecia impossível, o caminho para a restauração. Dia após dia, a pressão sobre Nabucodonosor aumentava. Os nobres conspiravam e questionavam sua capacidade de governar. Em cada corredor do palácio, os ecos de dúvida se agigantavam, e ele cada vez mais se isolava, orando e buscando entendimento. Em sua solidão, as palavras de Daniel reverberavam em sua alma, uma chance de redenção, uma oportunidade de adorar o Deus verdadeiro. Porém, algo estava se formando nas sombras, uma revelação do plano soberano de Deus prestes a se desvelar. Ele sentiu que a transformação não era apenas necessária para salvar seu reinado, mas também para testemunhar uma mudança verdadeiramente milagrosa. Qual seria o custo dessa transformação? Assim, a divina trama aérea entrelaçava-se com o destino do rei, enquanto os céus mantinham um silêncio profundo, aguardando o tempo de cumprir o que somente o Senhor poderia realizar. Na alvorada de um novo dia, Nabucodonosor ergueu-se de um sono turbulento, o peso dos sonhos inquietos ainda pairando sobre seus ombros. Ele sentia a pressão de seu reino como um manto de chumbo, e o rugido do seu coração batia como um tambor em sua mente. Decidido a compreender os antes do que parecia ser um iminente juízo, ele chamou os sábios de sua corte, convocando magos, astrólogos e encantadores. Com o rosto marcado pela preocupação e pela urgência, ele disse: "Tragam-nos a resposta que procura meu coração angustiado, que me digam o que os deuses querem revelar." Porém, mesmo em meio a todos aqueles que buscavam conhecimento oculto, uma nuvem de desespero e incerteza pairava na sala, pois os consultores mais sábios foram incapazes de decifrar o mistério. Um a um, eles se renderam à impotência, abalados pela complexidade do que lhes era apresentado. Ao ver a frustração do rei crescer, Daniel, o homem que já havia interpretado outros sonhos, se destacou como a luz em meio à escuridão, ainda trazendo consigo a verdade que poderia iluminar o caminho do rei. Ó rei, disse Daniel, não desanime, pois o Senhor dos céus é um Deus de revelações, e ele pode ainda desvelar seus planos. Sabendo que as palavras de Daniel eram plenas de sabedoria divina, Nabucodonosor respirou fundo, experimentando um leve sorriso de esperança. Contudo, uma preocupação ainda tecia sua alma. Como se despojar de seu orgulho poderia levar a uma verdadeira transformação? O profeta, em resposta ao apelo do Senhor, começou a falar. O que o Senhor mostrará a ti, ó rei, não é apenas um aviso, mas uma oportunidade de conhecer e glorificar o Deus vivo. O sonho da árvore que se ergueu majestosa simboliza sua grandeza, mas o seu coração não tem estado inclinado para ele. Assim, o Altíssimo decidiu que você experimentará um tempo de aprendizagem, e você será banido do meio dos homens. Viverá como um animal, comendo capim como os bois. Nabucodonosor permaneceu em silêncio, enquanto as palavras de Daniel penetravam em seu ser. A ideia de ser reduzido a um estado tão baixado o aterrorizava. Quando isso ocorrerá? Ele indagou, seu tom urgente refletindo o pavor em seu coração. Até que reconheças que o Altíssimo é Senhor sobre a terra e que ele dá o reino a quem quer, respondeu o profeta, com a firmeza que seu espírito lhe permitia. Através desse sofrimento, você será purificado, e seu entendimento será restaurado. A chance de arrependimento ainda reside em ti. Então, o tempo passou e, ao longo dos dias que se seguiram, Nabucodonosor lutou contra si mesmo. A ganância e o orgulho que corromperam seu coração alimentavam sua recusa em se submeter a Deus, enquanto a cidade de Babilônia prosperava em seu esplendor sob a opressão de idólatras e falsos deuses. Inúmeras vezes, ele olhou para a imensidão de seu reino e proclamou sua própria grandeza, cada vez mais distante do reconhecimento do verdadeiro rei. Porém, à medida que semanas e meses se passaram, algo mudava em Nabucodonosor, uma inquietação crescente que ele não podia ignorar. A manifestação do poder de Deus era inegável. Ele percebia, a cada amanhecer, que o juízo vinha se aproximando como um lobo à espreita. Sua última chance de retornar ao Senhor pairava sob a forma de um aviso. Aceita a disciplina a tempo, ou o Altíssimo fará cumprir sua palavra. E assim, em um persistente conflito de escolhas, Nabucodonosor chegou a uma encruzilhada em sua vida. Em meio ao calamitoso receio de um Deus que ele havia ignorado, cada passo que ele tomava em direção ao arrependimento mostrava-se mais pesado que o anterior. Afinal, qual seria o destino do rei que ainda não se submeteu ao Altíssimo? A resposta estava mais próxima do que ele podia imaginar, e as mãos do céu se moviam lentamente, tecendo a história de sua transformação, mas a revelação final do plano soberano de Deus aguardava o momento certo para manifestar-se. O que ocorreria sob as luzes da Babilônia, que Deus revelaria em seus próximos movimentos? A expectativa e o temor criavam um tremor em sua alma desassossegada, colocando em movimento os eventos que estavam por vir.
No vasto e imponente palácio de Babilônia, a noite escondeu os murmúrios do dia, enquanto Nabucodonosor se entregava a um estado de inquietude. A luz da lua adentrava pelas janelas, iluminando seu rosto suado, marcado por uma incerteza que o perseguia como uma sombra. Os ecos de suas palavras de presunção ainda reverberavam em sua mente. Não sou eu o grande rei de Babilônia, que construí esta cidade pela força do meu poder. Porém, as revelações de Daniel o atormentavam um peso esmagador, um lembrete constante de que o Altíssimo, a quem ele havia desdenhado, não apenas observe, mas também atua no curso da história. Com o tempo, ao contemplar sua eterna glória e esplendor, a imagem da majestosa árvore que dominava sua visão permanecia viva, um reflexo de seu orgulho. As folhas verdes, os frutos abundantes, produziam a ilusão de segurança e estabilidade. Contudo, a peculiaridade do sonho e o aviso do profeta não deixavam sua mente. Ele se via preso entre o orgulho e a inevitável rendição diante do Senhor dos Exércitos. Uma noite, enquanto se contorcia em sua cama, um profundo silêncio tomou conta do palácio. De repente, um sussurro entre as sombras cortou a calma noturna, uma voz suave, mas poderosa, que dizia: Nabucodonosor, até quando te recusas a humilhar-te diante do Criador do céu e da terra? O eco dessa mensagem divina penetrou seu coração em um torpor de pavor e reconhecimento. Assim, Nabucodonosor levantou-se abruptamente, o desejo de mudança ardendo em sua alma. Ó Deus de Daniel, exijo a verdade. Ele proclamou, sua voz reverberando emoção. No entanto, ao amanhecer, ao mirar a cidade que governava, sua vaidade sufocava qualquer resquício de contrição. Os ídolos de ouro, as estátuas magníficas e os altares dedicados a deuses estranhos aspiravam sua adoração, enquanto o Senhor Deus clamava por sua submissão. Ele começou a repelir o pensamento do arrependimento, cercado por conselheiros que lhe diziam que, como rei, a rendição era um sinal de fraqueza. Ele se convenceu de que a soberania era uma luta a ser mantida, confundindo o poder com a divina autoridade. Assim, a palavra do Senhor, que havia sido profetizada, insistia em manter-se viva. O Altíssimo, que preserva todas as coisas, precisava levar Nabucodonosor a um lugar de entendimento e humildade. E enquanto os anos se passavam, um dia chegou em que o rei saiu a passear por seus jardins suspensos, observando as obras que glorificava. Não é esta grande Babilônia que eu construí, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Declarou, seu peito inchado de orgulho. E naquele instante, uma brisa gélida passou por entre os galhos, como um presságio. Subitamente, a voz de Deus irrompeu no ar, ressoando com poder divino, o orgulho aumentou, e o tempo de julgamento chegou. O tempo de graça se esgotava, e a transformação proposta tornava-se inevitável. No mesmo instante em que as palavras ecoaram, a sanidade do rei foi tomada dele, e um profundo silêncio se abateu sobre o palácio. O ciclo de mudança começava, e as promessas do Senhor estavam prestes a serem cumpridas de forma impressionante e divina. Enquanto o reino prosseguia sua rotina habitual, a tragédia desencadeava-se em Nabucodonosor. O orgulho deixará em um estado animalesco, cumprindo exatamente o que havia sido revelado por Daniel. Ficou consumido por uma condição de sanidade perdida, vagando como uma fera pelo campo, consumindo capim como gado. E de repente, o poder de Deus, uma vez ignorado, despertava o entendimento contido nas profundezas de seu ser. Mas aqui repousava o mistério. Enquanto a transformação exterior era evidente, o que Deus faria no íntimo de Nabucodonosor? O que ainda estava por vir neste caos? A verdadeira compreensão de quem era o Rei dos Reis aguardava para despontar em um momento de inesperada glória. E assim, enquanto o rei se tornava um símbolo dos efeitos devastadores do orgulho humano, a luta espiritual e a redenção aguardavam a luz do sol, revelando um plano mais magnífico e definitivo, que Deus havia elaborado desde os tempos antigos. A transformação estava longe de ser o fim, era apenas o início de um propósito soberano. Enquanto os dias se desenrolavam em um ciclo interminável, o campo se tornará a nova morada de Nabucodonosor, o rei caído. Os pastores e agricultores da região olhavam com espanto e temor para aquela imagem de um homem que unira reinos, agora reduzida a uma sombra de si mesmo, coberta de pelos e desprezada em seu estado de animalidade. Ele vivia como um dos rebanhos, sua mente envolta nas trevas de um orgulho transtornado. Mas o Altíssimo, que ainda em sua soberania não abandonara o rei, tinha algo mais em mente. Em momentos de desespero e solidão, o espírito de Nabucodonosor começava lentamente a clamar por entendimento e verdade. O vazio da sua vaidade se tornava um eco, e a necessidade de saber quem realmente era crescia em seu coração aflito. Ele se lembrava de Daniel, o homem de Deus, que com tão sagaz clareza, trouxera luz à sua escuridão.
Certa manhã, enquanto a neblina levantava do solo úmido, uma visão penetrante se fez diante dele. Era a árvore de sua lembrança, que agora parecia muito mais do que um símbolo de orgulho, era uma promessa de restauração. A brisa suave se transformará em um sopro poderoso, e ao seu redor percebia-se um movimento divino. Ele, que havia olhado para o céu com presunção, agora levantou os olhos com um clamor em seu coração. Ó Deus dos céus, faze de mim novamente um homem. Torna a minha vista clara. À medida que seu clamor ascendia, algo extraordinário aconteceu. Uma luz resplandecente parecia envolver Nabucodonosor, e ele sentiu uma presença que não o abandonaria mais. Era a mão de Deus que o tocava, e no íntimo de sua alma, um entendimento profundo começou a brotar. Revelações de arrependimento, justiça e graça se entrelaçavam em sua mente, levando-o a perceber a grandeza do Senhor, que coloca os soberanos em suas tronos e os tira quando necessário, conforme a sua vontade soberana. Então, do alto, a voz que outrora o advertira ecoou em sua mente como um trovão poderoso. Permanecerás em teu orgulho ou te voltarás para mim? O amor e a misericórdia te aguardam se te humilhares diante de mim. Nabucodonosor, dominado pelo arrependimento, prostrou-se no chão, e em seu íntimo, a verdade começou a se enraizar. A transformação se iniciava não apenas nas aparências, mas nas profundezas de seu ser. Eu reconheço, Senhor. Ele clamou, sua voz tremendo com a emoção da descoberta. Tu és o único Deus, e todos os reinos são teus. Livra-me da besta que sou e faze de mim o que tu desejas. E ali, diante da criação, entre os animais e sob a vastidão do céu, ele sentiu a presença do Altíssimo envolvê-lo como um manto, enquanto o céu ressoava em aprovação. E assim, o ciclo de restauração começou com um ato de humildade. O rei, que uma vez se mantivera ereto e orgulhoso, agora aprendia a importância da dependência. As folhas verdes da árvore de seu passado foram substituídas pelo reconhecimento da soberania de Deus. Mas o que ele não sabia era que o Senhor preparava uma gloriosa reivindicação de seu coração para além da transformação pessoal. Dia após dia, enquanto o rei começava a recuperar sua sanidade, o céu se abria em plenitude, e os filamentos da graça se teciam em sua redenção. Na solidão do campo, ele era moldado não apenas para se tornar um rei novamente, mas para ser um testemunho da grandeza e da misericórdia de Deus. Quando restaurar sua sanidade, voltarás em poder diferente, disse a voz invisível. E a história ainda não estava completa. A transformação de Nabucodonosor não só mudaria seu coração, conforme Deus havia prometido, haveria um testemunho valioso ao mundo. O agir do Altíssimo abrirá um plano ainda mais grandioso e operoso, mostrando ao rei que, além de autoridade, existe um propósito divino que busca habilidades de transformação em qualquer coração, por mais endurecido que esteja. Enquanto os girassóis do campo se voltavam para o sol, a luz da redenção pisava o solo de sua alma. Ó Deus Todo-Poderoso, eu sou teu. E na súplica se encerrarão novos começos, pois o que estava por vir em sua história não era meramente um retorno, mas um avanço na revelação da soberania e graça de Deus. E assim, nas páginas do tempo, seria registrado um novo capítulo, onde a verdade e a restauração falariam alto através da vida de um rei que aprenderá a se curvar diante da majestade do Criador. Enquanto os dias se transformavam em semanas, o campo, antes uma prisão, tornava-se agora um sagrado espaço de transformação. Nabucodonosor, ainda lutando entre o homem e a besta, experienciava um milagre interno. A divisão em seu ser, que antes clamava por reinar, agora anelava por entender o que significava verdadeiramente viver. As folhas dos árvores sussurravam ao vento como a voz do Altíssimo, enquanto ao longe, o eco da sabedoria que ele havia desprezado soava mais claro. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, uma verdade que ele agora começava a conceber nos recessos mais íntimos de sua alma. Isaías 55:6. Certa noite, quando o céu se iluminou com a luz das estrelas, Nabucodonosor se deitou sob o vasto manto celestial e soltou um suspiro profundo. Em sua solidão, ele sentiu a presença de Deus mais perto do que nunca. Em meio ao campo, com os olhos levantados ao céu, ele sussurrou: Senhor, clamo por uma visão que me guie de volta à tua presença. Que meu espírito não permaneça perdido entre as sombras. E no silêncio da noite, uma visão notável se apresentou diante dele. Uma grande sequência de eventos se desenrolou em sua mente, como uma tela que revelava não apenas o futuro do homem, mas também o papel do Altíssimo. Ele viu o reino se levantando e caindo, como folhas levadas pelo vento, e em cada uma dessas cenas, sua própria história entrelaçava-se com a providência divina. A mão de Deus, potente e formadora, estava em todo lugar, moldando o destino dos povos e nações.
Vê, Nabucodonosor, a voz sussurrou, a grandeza da minha soberania. Eu levanto e abato quem eu quiser. Enquanto permaneceres em humildade, eu estarei contigo. Quando te vires como mero homem, eu te levantarei para além do que imaginas. A essa mensagem de esperança, um novo clamor brotou de seu coração. Ó Senhor, transforma-me não só para ser um rei, mas um instrumento de tua justiça e misericórdia. Nabucodonosor, antes tão volúvel, começou a sentir o peso da responsabilidade. Como teria ele, uma vez exaltado, o poder de justificar a rebelião e o orgulho diante de Deus? Compreendendo que a verdadeira grandeza se encontrava na humildade, ele decidiu que não bastava mais ser um soberano, mas deveria também ser um sacerdote entre seu povo. Agora era seu dever glorificar ao Deus que voltará a governar seu coração. Enquanto seus pensamentos se enchiam de um profundo entendimento, uma luz permeou sua visão. Era como se o próprio céu testemunhasse sua transformação e ensaiasse uma nova aliança, onde as lágrimas de arrependimento modelavam um espírito renovado e forte. Contudo, a transformação de Nabucodonosor não seria simplesmente uma mudança particular. O Senhor estava preparando não apenas o coração do rei, mas também um impacto muito maior que se irradiaria pela história mundial. Sua redenção seria um farol, que brilharia por gerações, para que todos os povos vissem e soubessem que o Deus de Israel era o único verdadeiro Deus, que um dia se revelara até mesmo a um rei pagão. Quando ao mundo eu revelar a tua história, ressoou a voz de Deus, então saberão que ninguém está fora do seu alcance de redenção. Tu serás um testemunho vivo do meu amor incrível e da minha graça, que transforma até os corações mais endurecidos. E ainda que venham dias difíceis, a minha revelação permanecerá, pois eu sou o Deus que sustenta reinos e os que se humilham diante de mim. Assim, a luz da esperança iluminava o vasto campo onde Nabucodonosor agora caminhava, e nas sombras do passado, uma nova figura se levantava, preparada para um confronto divino. O destino do rei estava prestes a entrelaçar-se uma vez mais com a história da Babilônia, e o eco de sua transformação ressoaria através do tempo, plantando sementes de fé em corações ao redor do mundo, preparando o terreno para uma grande revelação do Senhor através de um rei restaurado. Mas, mais profundas e grandes coisas estavam por vir, e os céus se preparavam para revelar o próximo capítulo no plano soberano de Deus. O preço da transformação estava prestes a ser revelado, e ninguém poderia prever as ondas que viriam a partir da decisão de um rei em humilhar-se diante do Criador. Enquanto o sol ascendia no horizonte, tingindo o céu com cores de ouro e carmesim, Nabucodonosor sentia que o amanhecer daquele dia trazia consigo um peso específico. A alvorada não apenas marcava o início de outro dia no campo, mas representava o contínuo debate entre seu antigo eu e a nova criatura que estava surgindo dentro dele. A realidade do seu estado começou a se solidificar. O rei tinha recebido um novo chamado. Ó Senhor, murmurou ele, dá-me força para mudar esta terra, assim como tu mudaste meu coração. Ele se levantou devagar, sua alma pulsando com a determinação de fazer a diferença. E naquela manhã, enquanto caminhava por entre as árvores, uma voz clamou de suas profundezas: levanta-te. Vá, e proclama o que eu fiz em você. Com essa convocação em mente, ele decidiu retornar à Babilônia, não como tirano que partirá, mas como um instrumento de transformação. O rei não trazia consigo apenas um desejo de justiça, mas também a sabedoria recém-descoberta da soberania de Deus. No entanto, uma sombra se formou sobre ele enquanto se aproximava da grande cidade. As notícias de sua ausência haviam derrubado a antiga ordem, enquanto intrigas e rivalidades cresciam entre os príncipes. Uma rebelião estava se formando, e o coração de Nabucodonosor se encheu de temor. O eco do orgulho ainda ressoava em sua mente, um aviso constante da fragilidade da condição humana. Ele se lembrou das lições do campo. Não é pelo poder de braços de carne, mas pela força do espírito que o reino é sustentado. Salmos 1, 4, 7 e 10. No palácio, os nobres se reuniram com apressados sussurros. Quando Nabucodonosor cruzou os portões, um silêncio profundo caiu sobre a sala. Era um homem mudado, mas muitos ainda viam nele o antigo rei que devia ser temido e reverenciado. Eu voltei, declarou ele com firmeza, e venho com um novo coração, um coração que busca a justiça e o conselho do Altíssimo. Os nobres trocaram olhares incertos. Alguns estavam prontos para apoiá-lo, outros para desafiá-lo. Dentro dele, o conflito se acirrou. Os pensamentos de opressão que antes dominaram seu governo estavam agora na linha da dissolução. Mas, como poderia ele liderar esta terra enquanto seu reino se tornava um campo de batalha de ambições e traições? Em um instante de súbita inspiração, a voz do Senhor ressoou em sua mente. A instrução dos sábios é a fonte de vida, para desviar dos laços da morte.
Provérbios 13h14. Ele percebeu que seu papel não era manter controle, mas inspirar unidade e fé. Reunia-vos, nobres. Ele bradou, o tom impregnado de um poder além dele mesmo. A Babilônia deve renascer, não por uma só pessoa, mas pela obediência a Deus. Unamo-nos sob a sua soberania. Surpreendentemente, um murmúrio de aceitação começou a ecoar pelo salão. Os príncipes, cativados pela mudança em sua atitude, estavam dispostos a ouvir. Começaram uma série de conselhos, buscando a sabedoria divina por meio da oração e da reflexão. O ambiente mudava de hostilidade para um propósito comum. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um jovem profeta, que tinha sido mantido em oração por fortunas impossíveis de se vencer, sentiu o toque de Deus. Ele também receberá uma visão, uma advertência de que mudanças vertiginosas estavam a caminho. Para o coração do rei, ele sussurrou ao vento, para que ele não caia mais uma vez nas armadilhas do orgulho. O dia se desdobrava, e o peso da responsabilidade ardia nos ombros de Nabucodonosor. É aqui que a grande revelação do céu começaria a se desenrolar, à medida que leais e traidores se uniam sob a mesma bandeira. Ele sabia que a luta pela alma daquela nação estava apenas começando. O plano soberano não somente comprometia a redenção de um rei e envolvia reinos inteiros que se preparavam para o impacto de uma mudança que transcenderia o tempo. E enquanto a luz da manhã penetrava o palácio de Babilônia, a verdadeira luta pelo coração de um homem e de uma nação estava prestes a desabar antes do desfecho divino. Ó Senhor, quebra o orgulho desta terra e transforma-a em teu templo. No clamor de Nabucodonosor, o eco sagrado de sua busca reverberou nos céus. As nuvens se agitaram, preparando-se para revelar a próxima fase do plano de Deus, um que traria luz até os recantos mais obscuros da história. O que mais o Altíssimo poderia fazer através de um rei transformado havia se tornado a pergunta que todos aguardavam. A história, ansiosa, respirava um ar de expectativa divina. Nabucodonosor, agora com seu coração renovado, sentia o peso da responsabilidade ao retornar ao trono da Babilônia. Caminhando pelos corredores do palácio, ele refletiu sobre a fragilidade da vida e a grandeza do Deus que havia mudado sua história. As sombras de sua loucura estavam cada vez mais distantes, mas a lembrança dos dias entre os campos ainda sussurrava sabedoria em sua mente. Ó Senhor, dá-me sabedoria para guiar este povo. Ele se dirigia a Deus em oração constante, implorando pela claridade que outrora lhe faltara. O eco de sua súplica se tornará a melodia de seu novo ser, enquanto ele se preparava para confrontar os desafios que lhe aguardavam. Os nobres da corte, inicialmente céticos, começaram a notar a mudança em seu rei. A postura que em tempos passados era marcada pela arrogância agora emanava uma humildade genuína. Nabucodonosor convocou conselhos para discutir as direções futuras do reino, enfatizando a importância de submeter-se à divina soberania como um povo unificado. Vejamos o que podemos fazer juntos, não apenas em favor dos nossos interesses, mas em adoração ao Deus que governa os céus. Sua voz ressoava com firmeza, e muitos começavam a se unir em torno desse chamado à unidade. A atmosfera entre os príncipes passou a ser menos de competição e mais de cooperação. Assim, o rei começou a restaurar alianças e apaziguar tensões, enquanto a mensagem de adoração ao Deus verdadeiro fluía entre eles. Entretanto, nas sombras do palácio, a discordância ainda fervia em alguns corações. Damasco e seus aliados, temerosos da nova visão do rei, começaram a tramar em segredo. Ele pode ter mudado, mas a essência de um homem ainda reside na ambição, sussurrava Damasco entre os conspiradores. O medo de perder o poder era como um veneno que permeava suas almas. Eles se preparavam para deslegitimar Nabucodonosor, temendo que um reinado sob liderança do Deus de Israel prejudicaria suas próprias aspirações. Em meio a essa turbulência, Nabucodonosor buscava intensamente a orientação divina. Uma noite, enquanto meditava em seu palácio, ele teve uma visão que o deixou alarmado. Ele se viu cercado por uma multidão, todos clamando por um novo rei. Em meio ao pânico, uma figura brilhante apareceu diante dele. Era como um anjo reluzente, e sua voz ecoava com gravidade. Nabucodonosor, o teu passado não se esquecerá, mas o futuro que Deus tem em ti depende de tuas ações no presente. Despertando em sobressalto, o rei imediatamente sentiu a urgência de buscar a verdade. Após refletir profundamente, ele reuniu a corte novamente e os desafiou. Se verdadeiramente queremos prosperar, que haja um voto de compromisso com o Deus Altíssimo, o único que pode nos nutrir e dirigir. Ele me mostrou o caminho, e cada coração aqui deve escolher entre permanecer na obscuridade ou caminhar em sua luz. Enquanto ele falava, os olhares de apoio começaram a emergir entre os nobres que,
tocados pela coragem do rei, começaram a suplicar perdão ao Deus de Israel. Uma mudança profunda estava prestes a acontecer, mas Damasco e seus conspiradores não estavam prontos para deixar a oportunidade escapar. Ele intencionava usar a própria incredulidade deles como uma arma contra o rei. No entanto, no céu, o Senhor observava atentamente. O plano divino se desdobrava conforme a determinação do coração do rei se manifestava. A determinação de Nabucodonosor em reconhecer a soberania de Deus era como um pedido de socorro que reverberava nos céus. O desejo de Deus não era apenas restaurar um rei, mas também abrir as portas para a redenção de um povo inteiro. No instante em que os príncipes começaram a se unir, uma nova tempestade se formou nos bastidores, e o coração de Damasco se encheu de desespero e raiva. Ele decidiu confrontar Nabucodonosor diretamente, antes que a transição se tornasse irreversível. Você se esqueceu de quem é? Isso tudo é apenas um jogo de palavras, uma fachada que você erguera, tratado como um servo entre aqueles que o desprezam. As palavras de Damasco saíram cortantes como facas, e o ambiente ficou tenso. No entanto, para aqueles que se reuniam ao redor do rei, havia uma resistência crescente. Nabucodonosor se elevou em indignação, contido em sua nova fé. O Deus que eu sirvo não apenas moldou meu coração, como moldará este reino. E, Damasco, se você optar por se opor a esta verdade, o mesmo Deus que me restaurou tem poder para agir sobre ti. Com a tensão vibrante no ar, as especulações aumentavam, e o momento se tornava crítico. O plano do Altíssimo estava em andamento, mas ainda havia resistência a ser quebrada. O que surgiria dos conflitos entre os rebeldes e o renovado rei? As interações entre Damasco e Nabucodonosor prometiam trazer consequências catastróficas para a Babilônia, mas também se tornariam mais uma oportunidade para que a grandeza de Deus se manifestasse de maneira poderosa. E assim, as nuvens pequenas acima do palácio tornaram-se um símbolo de disputas que se entrelaçavam, pronto para descer em uma tempestade que poderia mudar o curso da nação. O que poderia surgir desse confronto final? E como a soberania de Deus se revelaria na disputa pelo coração de um rei e do seu reino? A resposta aguardava no abismo do tempo, onde a declaração divina e a decisão humana se encontrariam.